Fala minha equipe, eu sou o Lipe e esse é o Habilidade na Opinião número 5 para falar sobre a final da Copa do Brasil de 2025 que a gente vai ter hoje entre Vasco e Corinthians, né? Tem alguns pontos que a gente pode falar sobre essa semifinal. O primeiro ponto a gente pode falar assim, a final da Copa do Brasil de 2025 vai ser entre dois dos times que mais têm dívidas no Brasil. É verdade, o Corinthians é um dos times que mais tem dívida no Brasil, o Vasco também. Só que como chegou a isso, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Quando o Corinthians montou aquele timaço em 2005 e foi campeão brasileiro, deu tudo errado, né? E aí quando dá tudo errado para um time grande, já aconteceu com muitos times grandes, eles caem para a Série B, né? Para reformular, né? É uma tragédia cair para a Série B para um time grande, só que ele consegue se reformular e depois voltar. O Corinthians conseguiu, né? Voltar da Série B em 2008, voltou mais forte, né? Contratou o Ronaldo Fenômeno, tinha patrocínios do Silvio Santos, né? Da Telecena, do Baú na camiseta, então tinha recursos, né? E conseguiu se reformular e foi e ganhou tudo, né? Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial. Só que aí construiu o estádio de uma forma meio, né? Que a gente nem sabe direito até hoje como aquele estádio foi tão caro, né? A gente viu arenas, né, no Brasil sendo construídas para a Copa do Mundo e só a Arena do Corinthians está com uma dívida bilionária hoje que o Corinthians não consegue pagar, né? Então a gente consegue pensar assim, o clube tem recursos, mas se o recurso que o clube tem pode até ser muito grande, mas se tiver nas mãos erradas, né? Então o clube não consegue se reestruturar direito. Eu acho que o Corinthians sofreu com isso, né? Tem a torcida, tem uma receita muito grande todos os anos, né? Só que aí caiu nas mãos erradas de pessoas que, não sei, diziam ser corintianas, mas eu acho que na situação que o Corinthians está hoje com tantas dívidas, eu acho que essas pessoas só pensaram no dinheiro, não pensaram no clube, né? Então foram passando para frente e hoje o Corinthians está sofrendo com isso. O Vasco, do outro lado, a mesma coisa, uma dívida milionária de pessoas que não conseguiram gerir o clube, né? Quando o Corinthians subiu para a Série B em 2008, o Vasco caiu para a Série B pela primeira vez em 2008 e depois foi tendo uma sequência de presidentes que foram, né, sequelando o time, prejudicando o time, não conseguindo fazer boas contratações, não conseguindo montar times bons, e o Vasco conseguiu cair mais 4 vezes ainda até hoje. Hoje está com uma dívida também, um dos times que mais tem dívida, mas o Pedrinho está tentando reformular o clube e tá conseguindo, né? A gente pode falar assim também, a final da Copa do Brasil 2025 é entre dois clubes que estão na parte de baixo da tabela do Brasileirão, né? Também a gente pode falar isso, o Corinthians e o Vasco ficaram na parte de baixo da tabela do Brasileirão, só que aí o Brasileirão é pontos corridos, né? E o campeonato de mata-mata proporciona pra gente que nem sempre os favoritos, né, chegam nas fases decisivas, né? Se a gente for pensar que Palmeiras e Flamengo são os melhores times do Brasil hoje, chegaram na final da Libertadores, e o mais justo o mais justo não, né? O mais normal era chegar na final da Copa do Brasil também. Mata-mata não proporciona isso pra gente, né? Então, às vezes ele proporciona algumas surpresas, né? Tanto que a gente lembra lá em 2004 o Santo André chegou na final contra o Flamengo, final do Maracanã, o Flamengo perdeu para o Santo André. Em 2005, o Fluminense perdeu para o Paulista de Jundiaí, a Copa do Brasil. Então, a Copa do Brasil às vezes proporciona para a gente que nem sempre os favoritos chegam na final, né? Então, é o caso esse ano, né? Então, a gente tem esses dois pontos que a gente pode colocar essa final da Copa do Brasil, que são pontos até, acho que negativos, mas a gente pode olhar para o outro lado, né? A gente pode falar assim, a final da Copa do Brasil de 2025 é entre os dois dos maiores clubes do Brasil, né? Então, a gente vai ver uma festa muito bonita hoje na Neoquímica Arena da torcida do Corinthians, né? E vamos ver uma festa muito grande e muito bonita da torcida do Vasco no Maracanã no domingo, né? Porque são dois dos maiores times que a gente tem no Brasil, né? Então, se a gente olhar para esse lado positivo da final, a gente vai torcer para ter um grande jogo, porque são duas grandes equipes, duas das maiores equipes. O Corinthians vai lutar
para ganhar o seu quarto título de Copa do Brasil, né? Ganhou em 95, ganhou em 2002, ganhou em 2009 com o Ronaldo Fenômeno destruindo aquela Copa do Brasil. E o Vasco vai lutar pelo seu segundo título, né? Ganhou o primeiro título em 2011 contra o Curitiba lá no Couto Pereira, né? Então, por ser dois dos grandes clubes que tem mais história no Brasil, a gente pode olhar também por esse lado positivo que vai ser uma grande final. E a gente também pode olhar por outro lado positivo e falar: a final da Copa do Brasil de 2025 é entre duas das maiores torcidas também do Brasil, né? O Corinthians com a segunda maior torcida do Brasil e o Vasco com a quinta maior torcida do Brasil. Então, a gente pode fazer esses dois paralelos, né? Olhar por um lado negativo de merecimento de chegar na Copa do Brasil, né? Mas, como eu disse, o mata-mata proporciona pra gente às vezes surpresas, nem sempre os favoritos chegam na final, né? E também olhar pelo lado positivo, né, de ter um clássico regional na final da Copa do Brasil, né? Às vezes, com todo respeito aos times menores, mas eu prefiro que chegue dois times grandes, né, na final da Copa do Brasil pra gente ter bons jogos, né? Eu sempre torço pra gente ter grandes jogos, né, independente de clubismos. Claro que a gente eu não posso ser hipócrita aqui e falar que não tem clubismo, né? Eu sou clubista, cada torcedor que assiste futebol, que gosta de futebol, que ama futebol, é clubista, né? Hoje eu vou torcer pro Vasco, não tem pra onde fugir, não tem palmeirense no mundo que torça pro Corinthians, não tem corintiano no mundo que torça pro Palmeiras, pro Palmeiras quando tá jogando uma final, né? Só que eu prefiro ter dois times grandes jogando uma final, decidindo uma final pra gente ter um grande jogo, né? Por exemplo, na Copa do Mundo, quando a gente torce para time grande, para seleção grande ser eliminada, eu não torço para seleção grande ser eliminada, eu torço para seleção grande ir avançando de fase para a gente ter grandes jogos. Em 2018, por exemplo, tava todo mundo torcendo para a Argentina ser eliminada na fase de grupos, ia ser engraçado, ia ter vários memes aqui no Brasil, principalmente. Só que a Argentina passou e nas oitavas de final enfrentou a França e a gente teve um 4-3, melhor jogo da Copa, daquela Copa. Então, quando não tá o meu time envolvido, eu prefiro que tenha dois grandes times para fazer grande jogo. Eu vou torcer pro Vasco, como eu disse, só que para mim, se o jogo for 4-3 pro Corinthians hoje e 2-0, 5-3 pro Vasco no domingo e o Vasco for campeão, muito bacana, porque eu prefiro que saia quanto mais gols melhor, quanto mais jogadas bonitas melhor, né? Porque a gente que ama futebol, às vezes a gente fica refém de futebol feio, né? Futebol meio engessado, meio robotizado, né? Aqui no Brasil nunca foi assim, né? A gente ganhou 5 Copas do Mundo com a alegria do futebol brasileiro, né? Com um jeito de jogar mais descontraído. E aí esse futebol meio engessado não tem muito a ver com a gente, né? Então, os dois últimos jogos do ano, assim, pra gente aproveitar esse final de ano de 2025 assistindo uma grande final, eu acredito que seja de bom tom a gente torcer para ter bons jogos, né? Que a gente fale só sobre o campo também, né? Não tenha erro de arbitragem, que o árbitro não apareça muito, que não tenha briga de torcida, principalmente fora do estádio, né? Entre as duas torcidas, que vença o melhor e que a torcida que perdeu a final não veja terra arrasada, né? E aceite a derrota. E aí eu acredito que o jogo de hoje vai ser bem parelho, né? Os dois times. Inclusive, um último ponto sobre esse jogo, os dois técnicos do Vasco e do Corinthians são os dois últimos técnicos da seleção brasileira, né? Fernando Diniz, né? E Dorival Júnior. Então, não é por acaso que eles estão fazendo um bom trabalho no Vasco e no Corinthians, mesmo com os problemas que eu falei nesse vídeo. Eles conseguiram chegar na final da Copa do Brasil por mérito deles, né? Por inteligência dos técnicos, por serem bons técnicos, né? Tanto que chegaram na seleção brasileira. Então eu acredito que vai ser um jogo muito legal de assistir hoje, domingo, né? E eu acredito que hoje o Corinthians tem um leve favoritismo, né? Por ter um time no papel melhor. Só que o Diniz é aquela coisa, né? Ele conseguiu fazer com o Fluminense ganhar a Libertadores, né? Com um time não tão brilhante assim, mas ganhou a Libertadores, então ele entende de mata-mata. E o Dorival Júnior, ele vai em busca do quarto título de Copa do Brasil dele, né? Já ganhou com o Santos em 2010, com o Flamengo em 2022, com o São Paulo em 2023 e vai em busca do
título com o Corinthians em 2025, né? Então, eu acredito que vai ser um jogo legal de assistir por ser clássico regional e por ser dois dos maiores times do Brasil, né? Então, eu quero saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer no jogo de hoje? Você acha que o Corinthians vai ganhar? Você acha que o Vasco vai surpreender o Corinthians na Neoquímica Arena hoje e levar o jogo com vantagem para o Maracanã, né? Comenta aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, né? Compartilha com os amigos e vamos por mais.